Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia! Fala bom dia aí. Bom dia! 98, fala bom dia. Vocês são vocês são estrelas? É? Fala bom dia aí. Aí sim, hein? Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 22, Nuga복음 22장 22, 39 a 46. Luke chapter 22, 39 to 46. 누가복음 22장 39절에서 46절까지. Então, Lucas 22, em silêncio. Lucas 22, 39 a 46. Aí você tem 2 minutos para ler. Lucas 22, 39 a 46. Se você já leu, fique em silêncio e não atrapalhe a pessoa que está do seu lado. Presta atenção que eu vou ler, a palavra de Deus nos diz assim nessa manhã. Como de costume, Jesus foi ao monte para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. O seu suor eram como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Amém. Semana passada a gente viu que a ideia de um Deus que erra, a ideia de um Deus que falha e por isso se arrepende, um Deus que peca e por isso ele se arrepende, é um absurdo. Primeiro, porque Deus ele não erra. Segundo, que ele não é filho de homem para se arrepender. E terceiro, que o arrependimento que a Bíblia nos diz de Deus não é aquele arrependimento que nem do homem, que peca, com remorso faz as coisas. Mas quando o arrependimento está ligado a Deus, muitas vezes diz que Deus mudou a situação, Deus mudou a direção do que Ele ia fazer. Ou é algo ligado aos seus sentimentos, como a gente viu ontem. Sabe, e a gente entendeu também que para a gente conseguir defender a nossa fé, conseguir defender, se posicionar diante de pessoas que dizem que Deus é um Deus que não está nem aí, a gente precisa entender a Bíblia como um todo. A gente tem que ler a Bíblia como um todo. Aquela orquestra que toca uma única música, que tem uma única partitura. Por isso hoje eu queria falar de um outro aspecto de Deus, uma outra maneira que nós precisamos nos entender, para talvez podermos defender a nossa fé mais uma vez. E essa passagem que a gente lê hoje, talvez, é uma das passagens mais dramáticas que você vai ver e ler a respeito de Jesus. Sim, em muitas passagens, Jesus se mostra um homem confiante, aquele que sabe o que vai fazer. Nessa passagem a gente vê um Jesus diferente, um Jesus angustiado, um Jesus que a angústia é tanta que o seu suor fica em forma de sangue. E o que Jesus ora tão intensamente? Jesus está orando: Deus, Pai, se é possível, afasta esse cálice de mim. O que é esse cálice? O cálice é o cálice do sofrimento. Jesus,
há poucas horas de ser crucificado, há poucas horas de ser traído, morto, Jesus diz: Deus, se possível, afasta esse sofrimento de mim. Mas será que é só o sofrimento que Jesus está pedindo para Deus evitar? Eu acho que além do sofrimento, o que Jesus está querendo evitar também são aquele curto momento em que ele vai ser afastado de Deus por causa do nosso pecado. Mas depois que Jesus ora, um anjo vem e o fortalece. A outra oração de Jesus é: contudo, não seja feita a minha vontade, Deus, mas a sua. Ou seja, Jesus tem a vontade dele, mas ele resolve fazer a vontade de Deus e do Pai. E a pergunta que eu tenho para fazer para vocês nessa manhã, e o tema da pregação dessa manhã é Deus um manipulador de vontades? Será que Deus manipula as nossas vontades? Será que Deus, na sua onipotência, porque Ele é todo poderoso e porque Ele pode, será que é por isso que Ele manipula as nossas vontades? E se Ele manipula as nossas vontades, isso quer dizer que nós não temos escolha, nós não somos livres. Porque esse Deus que pode tudo, Ele me manipula para escolher fazer aquilo que Ele quer. E a pergunta é: será que é isso que acontece? Porque muitos acreditam que ir na igreja, acreditar em Deus, se converter, nada mais é do que você começar a seguir um monte de regras, e você não ter mais vontade própria, você não poder fazer as suas vontades, ter as suas liberdades. E a gente acha que Deus é um Deus que nos força a engolir a sua vontade goela abaixo. Que nem quando eu vou dar remédio para as minhas filhas. A Annalise, ela odeia remédio. A mais velha ama remédio. A do meio, ela é meio de lua, às vezes ela gosta. Mas a caçula, ela detesta remédio. Então a gente tem que pegar o boca dela, enfiar a seringa e mesmo assim ela cospe. Mas Deus não faz assim. E muitas vezes a gente acha que, eu tenho que fazer a vontade de Deus, eu tenho que fazer a vontade de Deus, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Dentro de mim tem a minha vontade. E o que fazer com tudo isso? O que fazer com a minha vontade? Mas eu queria te explicar nessa manhã, usando talvez a cena mais extrema da história do homem. Usando talvez o episódio onde o homem mudou a sua história de uma maneira, drástica, para te mostrar que Deus não é um manipulador. Para te mostrar que Deus, Ele se importa sim com a sua liberdade, para que Deus se importa sim com a sua vontade própria. Que Deus não é um cara que te aprisiona e fala: você só sai daqui, a gente só vai sair daqui, essa situação só vai se resolver se você fizer a minha vontade. Enfiando a vontade dele goela abaixo. E talvez quando a gente conseguir entender esse negócio de que realmente somos livres, que temos liberdade, que Deus não é esse Deus tirano, que enfia, que faz, a gente tem que fazer a vontade dele, talvez a gente possa conseguir defender a nossa fé daqueles que dizem que não querem Deus, porque seguir Deus significa perder a sua liberdade. Muitas pessoas acham que seguir Deus é perder a sua liberdade, é perder a sua vontade própria. Perder a liberdade do quê? De ser o que eu quero ser. Sabe, eu quero ser o que eu quero ser, entendeu? E Deus tem que me aceitar do jeito que eu sou, porque Ele que me fez. E também de dizer que, eu quero fazer o que eu quero. É isso que me dá alegria, é isso que é ser livre, eu poder fazer as coisas que eu quero fazer. E a grande questão é que, será que aquele que crê em Deus, será que aquele que se dispõe a acreditar e fazer as vontades de Deus, ele vira apenas um robô, vira apenas uma marionete nas mãos de Deus? E que não tem vontade própria, não tem sentimentos, não tem convicções, não tem emoção, mas simplesmente é um zumbi, simplesmente é um robô que obedece a Deus?
Josué e Augusto. Na próxima, um dos dois vai sair. Tá gravando, ó. Seu pai vai ver. E teu pai também. Eu não estou nem aí. E a questão é o seguinte, eu queria pegar esse cenário de quando Deus cria o homem. De quando Deus, Ele fala para Adão, Adão, você pode comer de todas as árvores que você está vendo. Mas essa árvore que está aqui no meio, dessas duas árvores que estão aqui no meio do jardim, a árvore da vida, pode comer. Mas essa árvore aqui, do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. Adão, dessa você não pode comer, cara. Se você comer, você vai morrer. E a pergunta é como se Deus colocasse essas duas árvores, tipo numa praça. Tem uma praça, o Jardim do Éden tem uma praça. E no meio da praça ele planta essas duas árvores e fala para Adão, olha, não pode comer. E a pergunta que tem que ser feita é, por que cargas d'água Deus planta essa árvore bem no meio do jardim? Por que essa árvore está lá, Deus, pelo amor de Deus? Por que essa árvore existe? Por que essa árvore existe? Por que ela está lá? Porque ela não pode estar escondida. Por que ela não pode estar no meio do mato? Por que ela não pode estar fora do jardim do Éden? E a pergunta é, por quê? E por quê? E muitos dizem, e muitos vão defender que é Deus provando o homem, é Deus provando a obediência do homem, para ver se o homem vai obedecer ou não vai obedecer, mas eu gosto de pensar por um outro lado, que isso significa liberdade. É a liberdade de escolha que Deus dá a Adão. Como? Uma coisa é eu falar, Adão, pode comer tudo que você está vendo aqui. Ó, tudo que você está vendo, você pode comer. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, que está em algum lugar aí, por aí, que você nunca vai ver, você nunca pode comer. Adão, todas as árvores que estão aqui dão frutas, você pode comer. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal eu não fiz, cara, eu não quis criar. Mas essa você não come. Não tem sentido isso. Não é justo. Deus não dá opções para o homem escolher. Deus simplesmente diz, olha, o que tem é isso, coma isso. Mas quando Deus planta aquela árvore, bendita árvore, no meio do jardim, Deus está dizendo, olha, você tem escolha, você tem a sua vontade. Está aqui, ó, é justo, você pode escolher. Está aqui as duas opções. E é por isso que aquela árvore está ali no meio, para o homem poder exercer o seu poder de escolha, a sua liberdade. E quando o homem peca e ele come do fruto, o homem está exercendo o seu direito legal de liberdade que Deus lhe deu. A desobediência não foi a escolha da, será que eu como? Não é isso. A desobediência foi o que ele comeu. Mas ao escolher comer, ele não está desobedecendo nada. É um direito legal que Deus lhe deu. A sua vontade. É a vontade. E a pergunta que a gente pode fazer depois desse episódio é dizer, mas por que Deus não faz nada? Por que nessa passagem, bem nessa passagem da queda do homem, parece que Deus não está, Deus se ausenta? Por que Deus não faz nada para impedir isso? Por que Deus, ele não impede que o homem coma os negócios? Porque quem vai pagar o preço disso é o seu próprio filho. Por que será que Deus resolve não interferir e falar para o homem, não, você não pode, mesmo sabendo das consequências? Pois bem, assim como Deus dá escolha a Adão e Eva, Deus não interfere na sua vontade. Deus não interfere na sua liberdade, no seu livre-arbítrio. Deus não interfere. Ele pode até o fazer, mas Ele não o faz. Deus não o faz. Por quê? Porque para Deus é importante que o homem mantenha assim a sua liberdade, mantenha assim a sua vontade própria. Deus não enfia o dedo no acontecimento e diz, não escolha isso.
Porque Deus não interfere nas vontades. Se você vê Romanos capítulo 1, onde a depravação, a imoralidade, a perversidade do homem estão em alta. O que Deus simplesmente faz, é isso que você escolhe? Então tudo bem, siga a tua vontade. Siga a tua vontade. E faça, não como se Deus tivesse desistido. Olha, não, cara, não tem jeito, esses caras não tem jeito. Mas o que Deus diz, a decisão que Deus toma é, essa é a sua vontade? Então beleza, continua. Por quê? Porque para Deus é importante que você tenha sim vontade própria. É importante sim que você mantenha o seu poder de escolha, o seu livre-arbítrio. Deus não quer um bando de robôs. Deus não quer um monte de marionete. Deus não quer um monte de zumbi. E às vezes é assim que a gente se imagina quando tem que fazer a vontade de Deus. Que nada importa, é a vontade de Deus. Mas existia um cara que escreveu um livro muito fantástico. Eu não te aconselho a ler, mas é um livro legal. E o nome do livro é Deus, a Liberdade e o Mal. Né? E, cara, o que esse cara escreve sobre essa cena da desobediência e o que está por trás, a liberdade que Deus dá, é uma coisa muito legal. Esse cara diz assim, ó, presta atenção. Ora, Deus pode criar criaturas livres, mas não pode causar ou determinar que façam apenas o que é correto. Ou seja, Deus cria as pessoas livres. Então Deus não pode fazer que essas pessoas livres façam só o bem. Deus não faz isso. Eu te criei, você é livre, mas você só vai fazer o bem. Você nunca vai fazer o mal. Afinal, se o fizer, se Deus nos programar para fazer só o que é o correto, elas não são significativamente livres. Não fazem livremente o que é correto. Ou seja, se Deus te programa para fazer só o que é correto, você não é livre. Você foi programado a isso. Você não tem liberdade de escolha. Você não pode escolher. Porque você foi programado, condicionado a fazer o que é certo só. Ele diz assim ainda, para criar criaturas com capacidade para o bem, portanto, Deus tem que criar criaturas com capacidade para o mal. E não pode dar a essas criaturas a liberdade de executar o mal e, ao mesmo tempo, impedi-las de executar. Ou seja, quando Deus cria o homem, Deus tem a liberdade, existe a possibilidade desse homem fazer o mal. De não fazer a vontade de Deus, existe. Mas Deus, ao mesmo tempo que Ele cria o homem para fazer... que pode fazer o bem e o mal, Ele não pode falar para o homem, não faça o mal. Você não pode executar o mal. Ele não pode. Ele deixa o homem livre, e o que esse cara escreve diz assim, e aconteceu infelizmente, que algumas das criaturas livres de Deus erraram no exercício da sua liberdade. É por isso que Deus não interfere. Porque Deus, ao criar o homem, o criou livre. E Deus não pode programar o homem e falar, você só faça o bem. Colocar um chip. Baymax. Não tem o Baymax só faz o bem? Hello, I'm Baymax. Depois o moleque fica com raiva e coloca aquele outro que ele vai matar o velhinho. Fica louco. Pois bem, Deus não faz isso. Então a grande questão é... Deus não pode te forçar a realizar as vontades dEle. Deus não te força de maneira alguma que você faça somente as vontades dEle. Deus, Ele não vai te forçar. Deus, Ele não vai te detonar, vai te rasgar e falar, se você não fizer, nossa, eu vou te socar. Deus, Ele na sua onipotência, Ele poderia até fazer. Ele poderia até criar pessoas que só faziam bem. Mas Deus prefere não fazer assim. E Deus não faz assim. E você pode ver que você já escolheu um monte de coisa na sua vida. Você já tomou liberdade para fazer um monte de coisa na sua vida. E a questão é, por que Deus não o faz? Por que Deus, então, Ele não se mostra e transforma todo mundo e faz com que todo mundo vire bonzinho? Pois bem, esse outro cara chamado C.S. Lewis, ele escreveu um outro livro chamado Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Essa Yumis virou satanista, não virei. Yumis é história de terror, não é história de terror. Tá bom? Esse livro é o seguinte,
Quando C.S. Lewis escreve, ele escreve de uma maneira muito legal. Ele inverte as coisas. Ele inverte como se Satanás tivesse certo, Satanás fosse todo poderoso e Deus é o inimigo. Então aqui, quando você lê esse livro, quando fala de inimigo, o inimigo é Deus. E tudo que o homem acha que está fazendo certo, o diabo está provando. O diabo está falando, então eles estão fazendo isso. Mas o inimigo, Deus, eles querem que ele faça outra coisa. E o que C.S. Lewis diz nesse livro Cartas do Diabo, para a gente entender um pouco mais sobre o que é liberdade, o que é essa liberdade, por que Deus nos dá essa liberdade? Ele escreve assim, para ele, Deus, de nada valeria simplesmente neutralizar a vontade humana. Ele não pode violentá-los, Deus não pode forçar vocês a fazer a vontade dele. Ele pode apenas cortejá-los. Deus pode atrair você para fazer a vontade dele. Mas Deus nunca vai falar, faça. Pois a sua ideia, aí ele coloca desprezível, porque o inimigo, o diabo escreve para a sua ideia desprezível é ter ao mesmo tempo duas coisas incompatíveis. Criaturas que são um com ele e ainda assim são distintas. Nada lhe serve simplesmente anulá-las ou assimilá-las, ou seja, para Deus não tem valor algum você se tornar um robô. Para Deus não tem valor algum você se tornar um zumbi que obedece tudo cegamente. Para Ele não tem valor algum. Para Ele, Deus não quer isso. Por quê? Porque Deus quer que você seja um com Ele. Mas ao mesmo tempo Deus quer que você seja um ser distinto, ou seja, que você tenha a sua escolha, que você tenha as suas vontades, que você exerça isso. Para Deus de nada vale a fé cega, essas loucuras que acontecem. De nada vale Deus te anular e dizer, meu robozinho, vem aqui. Então, se a gente for realmente pensar e ver que nem mesmo na narrativa mais dramática que mudou a história do homem, Deus interfere. Que Deus manipula. Deus não manipula. Mesmo na história da queda, onde o homem vai se perder, onde Deus vai ter que enviar o seu filho para morrer na cruz por nós, Deus não interfere. Deus não interfere, Deus não manipula nada, mas Deus simplesmente deixa acontecer, porque é a vontade do homem. Então, se Deus nos dá a escolha, e se Deus não manipula, e Deus não enfia a vontade dele goela abaixo, então o que a gente tem que pensar e perceber é que Deus não é um manipulador de vontades. Deus não manipula a vontade de ninguém. Deus não te força a fazer a vontade dele. Deus não quer que você vire um zumbi, um cara que, por falta de escolha, porque você não pode escolher, ou porque existe uma manipulação divina nas circunstâncias em você decidiu fazer a vontade dele. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus espera de vocês. E as pessoas do mundo vão se levantar e vão dizer, não, Deus me quer como um robô, Deus me quer como um zumbi, que eu não posso fazer nada, eu não posso escolher nada, Deus é um manipulador. Mas Deus é um manipulador? Deus não é um manipulador. Deus não é um manipulador. Para Ele não é interessante te manipular. Mas então, por que a gente escolhe fazer essa vontade dEle? Por que então a gente tem que fazer a vontade dEle? Essa é a questão. O que fazemos com a nossa vontade? O que fazemos com a vontade de Deus? E é por isso que a passagem de hoje é tão importante. Que Jesus está lá no Getsemane, orando. E a vontade de Jesus é não passar pelo sofrimento ou não ficar afastado do Pai. Mas a vontade de Deus, do Pai, é para que Jesus cumpra a sua missão. E a questão não é que Jesus tem que falar, engolir, jogar a sua vontade fora e falar, não, então tá bom, eu quero fazer, vou fazer a sua. Que não existe, que Jesus tem que enterrar a vontade dele, que Jesus tem que jogar para trás e falar, não. Porque a vontade de Jesus existe. E a grande luta de Jesus nesse episódio não é de não fazer a sua vontade,
mas é de alinhar a sua vontade com a vontade de Deus, para que a sua vontade seja a mesma vontade de Deus. É isso. Jesus não simplesmente fala, ele ignora a sua vontade e fala: não tenho vontades, eu vou fazer a vontade de Deus. É mentira, isso é loucura, isso se chama loucura. Mas o que Jesus faz, e a luta angustiante de Jesus é lutar para que a sua vontade se alinhe com a vontade de Deus, para que a vontade de Deus seja a sua vontade, e isso de uma maneira livre, isso de uma maneira voluntária, isso por amor. Deus não nos diz: siga as minhas vontades, faça as minhas vontades, porque Ele nos obriga. Mas eu escolho fazer as vontades dEle. Eu escolho transformar a minha vontade na vontade dEle, a mesma, alinhada. Por quê? Por obrigação? Não, por amor. Por amor, depois de ter recebido a graça, depois de ter entendido o amor dEle, a salvação, tudo aquilo que Ele fez na cruz por você. Então, eu quero esse Deus. E é por isso que eu alinho a minha vontade com a vontade dEle. Porque a gente sabe que Deus nos ama. E a passagem clássica que todo mundo vai e usa nas situações difíceis é que Isaías 55:9, porque assim como os céus são mais altos que a terra, os meus planos, meus pensamentos são mais altos que o de vocês. É por isso mesmo, porque Deus sabe o que é melhor para a gente. Deus sabe o que é melhor para você. Então a gente precisa não forçadamente dizer: não tenho vontade. Você tem vontade, mas livremente e com escolha, ou exercendo o poder de escolha e de liberdade que Deus te dá, você escolhe livremente alinhar a sua vontade com a vontade de Deus. É assim, alinhando as duas vontades. Mas a pergunta é: como a gente alinha a nossa vontade com a vontade de Deus? Pois bem, entendemos que Deus nos dá escolha, Deus nos dá liberdade, poder de escolher, livre-arbítrio, todas essas coisas. E que a gente tem que alinhar o nosso coração com o coração dele, a nossa vontade com a vontade dele, por amor, sendo livre, um alinhamento voluntário. Mas a pergunta afinal é: mas como fazemos isso? Como que a gente pode fazer isso? E a passagem de hoje nos dá a resposta. Versículo 39, o versículo começa assim: como de costume, Jesus foi ao Monte das Oliveiras orar. Como de costume. Jesus não foi orar porque ele ia ser crucificado. Jesus não foi ao Monte das Oliveiras porque era uma situação extrema. Era um episódio especial. A Bíblia nos diz que, como de costume, Jesus foi orar. Em grego, é ethos. Ethos quer dizer como de costume ou um hábito. Era um hábito de Jesus ir orar sempre. É um hábito de Jesus, como de costume, e conversar com o Pai diariamente, rotineiramente, todos os dias da sua vida. Jesus ia como um hábito orar, falar com o Pai, se relacionar com o Pai. E o negócio é que Jesus quer Jesus. Imagina Jesus, cara, que eu nem sei qual era o nível de comunicação entre ele e Deus. Ele ia todo dia e orava. Imagina nós, o que temos que fazer. O que temos que fazer. E a grande questão é que se a gente quer entender e defender a nossa fé, dizendo que Deus não é um Deus cruel, que a gente tem que entender a Bíblia, para nós entendermos que Deus não é um Deus manipulador, que as nossas vontades têm que ser alinhadas com a dele, o que temos que fazer? Orar. Orar. Investir na oração, investir em passar um tempo com ele. Até quando? Até isso virar um costume, um hábito diário em nossas vidas. É só assim que a gente vai saber qual é a vontade dele. É só assim que a gente vai conseguir alinhar a nossa vontade com a vontade dele. Orando, nos relacionando com ele. Orar não são ocasiões especiais, em datas especiais que você vai. Mas é um hábito, assim como era na vida de Daniel. Lembra? Daniel 6:10. Que quando ele escutou o decreto que ninguém podia orar, a Bíblia nos diz em Daniel 6:10 que, como de costume, Daniel subiu ao seu quarto, voltou-se para Jerusalém e começou a orar.
é um hábito. Orar tem que ser um hábito na sua vida. Se relacionar com Deus diariamente, rotineiramente, é hábito. É só assim. É fazendo isso, é fazendo esse esforço, tendo essa perseverança, que nós conseguimos transformar a nossa vontade, alinhando-a com a vontade de Deus. Não tem outro jeito. É preciso investir, é preciso sacrifício, porque alinhar as nossas vontades com a vontade de Deus não é um mar de rosa, não é bonitinho, não é nada disso. Mas alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus nos custa coisas. Nosso tempo, sacrifício. Nós sim deixamos de fazer muitas coisas, mas por amor, não porque eu sou obrigado. Às vezes, eu estou com a minha esposa e eu falo, nossa, mano, com vontade de tomar um negócio refrescante. Ela escuta, eu também. Nossa, eu estou com vontade de comer um negócio. Eu também. Você lê os meus pensamentos? Não. Mas é a convivência, é o relacionamento que nos leva a pensar e ter as mesmas vontades, a ter as mesmas coisas. E assim é com Deus e com você. Então, um monte de gente me pergunta, eu não sei qual é a vontade de Deus. Pois bem, você ora para saber? Você investe nesse relacionamento para saber qual é a vontade de Deus? Ir para Deus é um hábito? É costumeiro para você? Ou você só vai para Deus em ocasiões especiais? É por isso que nessa luta entre liberdade e vontade, que as pessoas gostam tanto de falar que Deus nos tira tudo isso, nós como cristãos temos que defender que Deus não é um manipulador, mas entender toda essa história, a história dramática do homem, que só é realmente livre quando a sua vontade é alinhada com a vontade de Deus. Só isso. É isso. Então, semana passada a gente viu que Deus não é um Deus mau, que não está nem aí, que quer destruir a humanidade. E hoje a gente vê que Deus não é um manipulador de vontades. Mas Deus nos dá liberdade, Deus nos dá escolha, Deus nos dá vontade. Ele quer que a gente mantenha isso. Mas como? Agora, alinhados com a vontade dEle. Mas para alinharmos, precisamos orar. Precisamos investir tempo. Precisamos investir as nossas vidas. Tem que virar um hábito na sua vida. Essa busca por Deus. Esse seu relacionamento com Deus. Não são ocasiões extraordinárias. Mas tem que ser uma cena comum na sua vida. Você orando a Deus. Você se relacionando com Deus. É claro que isso é uma coisa espetacular. Dizer que um Deus todo-poderoso se relaciona com você é extraordinário, é algo espetacular. Mas o ato de você ir buscar esse Deus não pode ser mais um negócio. Hoje, vai ser espetacular. Não, é rotina. É hábito. É ethos. É rotina. E sabe, enquanto Jesus está lá orando e lutando para alinhar a sua vontade com a vontade de Deus, os discípulos estão fazendo a sua própria vontade, que é dormindo. Dormindo. E dormir para os discípulos é ethos. É um hábito. Porque se você for ver em Lucas 9, quando Jesus está transfigurado, o que os discípulos estão fazendo? Dormindo. Sempre dormindo. Se para Jesus o relacionamento com Deus era um hábito, para os discípulos o hábito era dormir. E a questão para vocês é a seguinte: qual é o seu hábito? Continuar dormindo? E deixar esse monte de coisa louca, um monte de coisa meio linda que Deus faz, e acordar no meio e dizer, opa, o que está acontecendo? Ou você voluntariamente, livremente, como um hábito, rotineiramente, você busca esse Deus e a vontade de Deus. E assim você é livre. E assim você tem a sua vontade. Mas assim você consegue entender a vontade de Deus. Para terminar, eu vou falar a citação de um cara muito legal. Ele diz assim:
As nossas vontades próprias sem Deus não nos levam à liberdade plena, mas ao pecado e à perversidade. As nossas vontades próprias só nos levam à real liberdade quando estão alinhadas com a vontade de Deus. É só assim. É só assim. Então, meus queridos, defendam a fé de vocês, mas se esforcem por isso. Você pode achar que esse cara está falando coisas nada a ver, mó viajante. Pois bem, um dia as pessoas vão te questionar isso. E eu oro para que você esteja preparado para saber responder essas coisas. Não com palavras e frases feitas tipo, é fé, você não tem fé. Ah não, é misericórdia. Não, você não sabe o que é misericórdia. É a cruz, não. Você tem que saber explicar. Você tem que saber, você tem que entender e você tem que saber explicar. É assim que é a defesa. Semana passada eu falei para minha esposa falou, nossa, foi difícil a palavra, né? Foi tão difícil. Aí eu falei para ela, pois é, e são esses questionamentos que o mundo nos faz. Questionamentos difíceis, que exigem respostas, não difíceis, mas respostas que têm uma linha de pensamento, uma resposta que tem lógica. Você dizer aos seus amigos que questionam de Deus, é fé, não basta mais. Não basta. Não é só isso. É preciso botar a cabeça para funcionar. Vamos nos levantar dos nossos lugares, vamos ter um momento de oração. A última. E o que a gente vai orar hoje é, realmente você quer desfrutar de Deus, Ele é tudo o que você quer? Se é isso, você quer estar bem perto de Deus, é isso que você quer? Você quer estar perto de Deus? Desfrutar da sua comunhão? Esse é seu maior desejo? Então, pois bem, a gente tem que começar. A gente tem que começar a investir nesse relacionamento. Você quer comunhão com Deus? Pois bem, você precisa orar. Você quer aprender de Deus? Pois bem, precisamos ler a Bíblia. Você quer saber qual é a vontade de Deus? Para alinhar a sua vontade com a vontade dEle? Pois bem, é preciso começar um relacionamento que vire um hábito, algo diário, costumeiro, rotina nas suas vidas. Uma rotina espetacular de um Deus todo-poderoso que fala com você. Se é isso que você quer, então eu te convido a orar nessa manhã e dizer, Deus, é isso que eu quero. E se mais uma vez você sai por aí dizendo que você é cristão, mas que você não investe tempo algum na presença de Deus, meu querido, eu quero te dizer que você está muito enganado. Que você está muito enganado, você não é cristão coisa alguma. E se você vive assim, que você possa se arrepender, ir diante de Deus e dizer, Deus, é verdade, eu não tenho vivido assim. Mas dentro de mim, eu sei que no meu coração há um desejo de te conhecer, fazer as tuas vontades, ser livre. E que você possa ir para Deus, que você possa conversar com Deus. E que você possa usar da sua liberdade, da sua vontade própria, para glorificar esse Deus. Use da sua liberdade que Deus te dá, para se submeter a Ele, para conhecer a vontade dEle, para que assim você possa ser livre. Então vamos gastar alguns minutos em oração, depois a gente vai cantar um louvor. Então gaste alguns minutos em oração. Deus não quer robôs. Deus não quer pessoas dizendo, tá bom, é isso. Não, tá bom, Deus, eu faço. Não é isso que Deus quer. Que você não tenha vontade e você vai tudo por obrigação. Involuntariamente, as pessoas te obrigam. Deus não te obriga.
Mas o que Deus quer é que voluntariamente você vá, que livremente você vá para Ele, para que ao mesmo tempo que você é um com Ele, você é um ser distinto, que não foi anulado por Deus. Você não foi anulado por Deus. Deus não te anula e diz, não, você é um robô. Não, Deus diz, você é meu filho, você é minha filha, e você tem vontades, eu sei. Então que você possa exercer a sua liberdade, a sua vontade, para conhecer esse Deus, para alinhar o seu coração com dele, alinhar a sua oração, alinhar a sua vontade com a vontade dele. Então gastem alguns minutos em oração. Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Derrama, Senhor, no meu coração, para ministrar real adoração. Bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Derrama, Senhor, no meu coração, para ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta meu coração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Senhor Deus, queremos te conhecer cada vez mais, queremos desfrutar da comunhão, queremos desfrutar dessa companhia tão maravilhosa que é o Senhor. Mas Deus, muitas vezes temos falhado em fazer a nossa parte, em te buscar, em orar, ir na tua presença, Senhor, dando todas as espécies de desculpas, dizendo que não temos tempo, dizendo que não precisamos, dizendo que esquecemos. Deus nos perdoa, Senhor. Deus nos ajuda a investir as nossas vidas nesse relacionamento contigo, Deus, a te buscarmos, a te procurarmos, a estarmos contigo, Deus, a todo momento, em todos os dias de nossas vidas, como se fosse um hábito, algo rotineiro, algo diário, Deus. Mas que essa rotina, esse hábito, não torne o nosso relacionamento contigo algo comum. Que a gente entenda em nossos corações que o Deus Todo-Poderoso querer falar conosco, querer estar conosco, é algo extraordinário, é algo espetacular, Deus. Então eu peço a Ti, ó Deus, nessa manhã, que o Senhor coloque em nós fome e sede de estarmos em Tua presença, de entendermos sim que temos vontade, temos liberdade de escolha, mas que por amor
voluntariamente, livremente, nós escolhemos fazer a sua vontade, alinhando a sua vontade com a nossa. Que a sua vontade seja a nossa vontade, Deus. Que os teus filhos aqui, ó Deus, possam usufruir dessa liberdade para te glorificar, Senhor. Muito obrigado, é o que nós te pedimos e oramos, em nome de Jesus, amém. Fale para a pessoa do seu lado, vai orar, mano.